Hoje nós vamos estudar como Jesus virá. Se vai ser visível ou invisível. Se vai ser em segredo ou todo olho o verá. E eu acredito, queridos, que vai dar muito pano para manga isso aí. Vai colocar você muitas vezes em questionamentos com o que você aprendeu. Esse estudo nosso que a gente está preparando, está estudando para passar para vocês aí também. E vamos estudar também sobre temas importantes que são usados em todas as descrições sobre a vinda do nosso Senhor nos ares. Nós vamos estudar sobre se será como um relâmpago a vinda do Senhor, rápida como um relâmpago, ou ela será visível como um relâmpago. Também é bastante polêmica, mas nós vamos ficar com a palavra, com a revelação da palavra, e não vamos estar discutindo linhas teológicas. Vamos estudar também sobre o significado da expressão bíblica num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer num abrir e fechar de olhos? Então tem muita coisa que nós vamos estar estudando aí, e é importante que você esteja disposto a estudar, disposto a aprender, disposto a abrir teu coração e tua mente para que o Espírito Santo possa realmente revelar ao teu coração o que ele tem para ser revelado nesses dias através da palavra de Deus, através do entendimento da palavra de Deus. Bom, queridos, Apocalipse fala do tempo do fim, fala das revelações do tempo do fim. Até aí tudo bem, até aí tranquilo. Porém, quando nós decidirmos estudar o livro de Apocalipse, e nós decidirmos até mesmo escutar algo sobre o Apocalipse, tem muita gente criando pânico aí em relação ao Apocalipse, tem muita gente falando bobagem muitas vezes, tem muita gente correto dentro do contexto da Bíblia Sagrada, tem muita gente em cima de uma ideologia, de um sistema religioso, trabalhando em cima do Apocalipse, e isso muitas vezes causa confusões. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa conhecer e entender e ouvir homens e mulheres que realmente andem com Deus, realmente têm uma vida balizada na palavra de Deus, nas revelações de Deus. E você tem que realmente olhar e tem que realmente, como eu já disse, fazer como os bereanos faziam. Consultar a palavra de Deus, se realmente é o que estão dizendo. Se realmente é o que a palavra de Deus está revelando. Mas para isso você vai precisar estudar a palavra, né? Para isso você vai precisar tirar um tempo, se dispor um tempo e estudar a palavra de Deus. E aí você vai com certeza ter um entendimento que o Espírito Santo vai te proporcionar para você entender. Então o Apocalipse é o livro das revelações. Então sempre que nós formos estudar a palavra de Deus, o Apocalipse, sempre ele vai revelar algo para nós, para o nosso tempo, para o nosso dia. Tá claro isso, né? Se ele é o livro das revelações, o mínimo que ele tem que fazer é revelar algo para nós. Sempre. E o Senhor está aí para revelar verdades contundentes, muitas vezes, ao nosso coração e à nossa mente. Quando nós vamos estudar o livro de Apocalipse, nós vamos também ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto para que o Espírito Santo possa revelar e produzir em nós a semente verdadeira da revelação da palavra. E isso vai surtir em bênção para a nossa vida e bênção para aqueles que estão à nossa volta, que vão ouvir o que o Senhor falar ao nosso coração. O conhecimento da palavra, a revelação da palavra não está cativo a nenhum homem, quer seja pastor, quer seja
um obreiro, quer seja um apóstolo, não está cativo a ninguém. Esqueça, querido, se alguém disse, eu tenho a palavra para você, só eu tenho a revelação para você. Esqueça isso, querido. A palavra de Deus, ela está ali para quem quiser buscar, para quem quiser entender, para quem se colocar e se aprofundar nela. O Senhor vai revelar as verdades. Ela não está cativa a nenhum homem, a nenhuma religião é dona da palavra de Deus. Nenhuma placa religiosa é dona da palavra de Deus. A palavra é de Deus, a revelação é de Deus, não é de nenhum homem, não é de nenhuma religião. Então é importante isso ficar claro também. E quando nós vamos estudar o livro de Apocalipse, nós vamos principalmente ensinar o livro de Apocalipse, gente, nós entramos numa guerra espiritual que você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu desafio você a começar a estudar e você querer ensinar o livro de Apocalipse para alguém. Você vai ver a guerra espiritual que você vai entrar. As retaliações nas regiões celestiais, as retaliações no mundo espiritual contra a tua vida, você vai sentir isso na pele. Sabe por quê? Nós falamos ali que a gente ia falar um pouquinho para frente, a guerra espiritual para dominar a tua mente. O diabo, nosso adversário, Satanás, o príncipe das trevas, ele sabe, ele conhece muito bem que quem conhece o Apocalipse, ele vive de uma forma diferente. Quem teve a revelação do alto realmente, a revelação do céu, quem se colocou a estudar o Apocalipse buscando a revelação do céu, não a revelação de homens, mas buscando a revelação do céu, ele sabe que essa pessoa vai viver diferente. Ele sabe que essa pessoa vai viver num nível diferente. E você precisa entender isso. E tem um detalhe importante, que quando nós começamos a estudar o Apocalipse, chegará um momento em que nós vamos ver a derrocata final do diabo. Em que nós vamos ver a derrocata final do inimigo de Satanás, o príncipe das trevas, do jeito que você quiser chamar, do capiroto, de qualquer nome. Mas nós vamos chegar no estudo da palavra de Deus, nós vamos encontrar o final dele e de todos os seus demônios, de todos os anjos do inferno. Nós vamos ver e nós vamos aprender sobre isso. E será o dia mais glorioso da história quando isso acontecer. E o diabo sabe disso e ele vai tentar impedir. Ele vai tentar arrancar da nossa mente, ele vai tentar usar de todas as formas para que eu e você não possamos aprender as palavras deste livro. Ele sabe o que significa mais do que você, o que é ser bem-aventurado por conhecer essa palavra. E é por isso, querido, que nós entramos numa guerra espiritual. E é por isso que há uma guerra para que tua mente esteja fechada para a palavra de Deus, ou esteja fechada para uma mentira que você ouviu, ou esteja fechada para algo errado que foi colocado em você e você não consiga viver a revelação da palavra. Quando você tem a revelação verdadeira do Apocalipse, cara, você estuda o Apocalipse de uma forma que você se alimenta dele e você quer viver ele todos os dias. É maravilhoso demais. É glorioso demais. E eu quero com você estar participando desse momento de nós estarmos estudando o Apocalipse. Eu não sei quanto tempo nós vamos ir. Não sei, realmente não sei. Mas eu sei que nós vamos longe, estudando. E eu convido você nessa noite, para nós estarmos entrando no estudo, propriamente dito. Nossa hora é passada, o tempo corre, mas nós vamos estar entrando no estudo, propriamente dito, que a gente já fez menção. Como Jesus virá? Virá sobre as nuvens. Isso nós já sabemos. Está explícito ali na palavra dele. Mas será em segredo? Será visível? Será invisível? Todo olho verá? Como será?
A resposta bem clara está em Mateus, capítulo 24, verso 30 e verso 31. Diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. São duas coisas: aparecerá o sinal e logo em seguida aparecerá o Filho do Homem, que as tribos da terra verão e se lamentarão. É importante, querido, nós entendermos a palavra de Deus. E nós vemos literalmente claro o que a palavra de Deus está dizendo. Apocalipse 1:7 diz o seguinte: ele vem com as nuvens do céu. Tem algumas versões aí que vai dizer ele vem sobre as nuvens do céu. Em algumas versões vai dizer ele vem nas nuvens do céu. Algumas traduções, algumas versões. E todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Sobre as nuvens, e todo olho o verá. Aqui a palavra de Deus está falando que não será invisível, mas que todas as pessoas o verão. Que todos o verão, será visível. Ah, mas essa é... Peraí, nós vamos chegar lá. Mateus 24:31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Prestou bem atenção nesse versículo? Se não, leia de novo ele pausadamente, e o Espírito Santo vai te revelar. E Apocalipse 1:7 que nós lemos, vamos repetir ele: eis que vem com as nuvens, ou sobre as nuvens, ou nas nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tem alguns detalhes importantes nesse texto que se refere à vinda do Senhor e ao arrebatamento no mesmo instante. Você observou no contexto da palavra de Deus, no texto da palavra de Deus, ele se refere à vinda do Senhor Jesus, e também ele trata do arrebatamento no mesmo versículo e no mesmo contexto. Por que a necessidade de vir anjos junto com o Senhor? Por que a necessidade da palavra de Deus dizer que viria anjos? E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos. Qual seria a necessidade? Quando nós paramos nesse contexto, nesse trecho da palavra de Deus, nós precisamos lembrar da passagem do joio e do trigo. E os anjos vêm e eles farão a separação entre o joio e o trigo. Você conhece a passagem do joio e do trigo? Está lá em Mateus, no capítulo 13. E eu quero fazer menção aqui do versículo 30. Versículo 30 nos diz o seguinte: deixai crescer ambos juntos até a colheita, ou até a ceifa em algumas versões. E por ocasião da ceifa ou da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 39 a 41 diz o seguinte: o inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Nós lemos lá em Mateus, que nós fizemos menção aqui, Mateus 24, 30 a 31, e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos aos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. O inimigo é o que semeou o joio. O que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Ei, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você que entende de uma forma diferente, você vai buscar um monte de versículos, mas eu volto a dizer, eu não estou aqui para discutir com ninguém de linhas de raciocínios teológicos. Eu entendo plenamente nesses versículos que a gente fez menção aqui, que a vinda do Senhor será visível, que a vinda do Senhor será com alarido, que a vinda do Senhor, ela será, olha, linda de ver. E eu não consigo ver na palavra de Deus de que ele virá de maneira invisível. Eu não consigo, talvez você aprendeu a vida inteira dessa forma. Mas se der a chance para você estudar de novo, mas todas as referências à vinda do Senhor são claras em afirmar que ele vem sobre as nuvens, ao som de trombetas, e que todo olho o verá. Por isso, querido, nós precisamos entender a pureza do texto bíblico, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Deus. Nós não precisamos construir em cima dela. Ela está clara, ela está explícita, de forma que todos entendam. Mas muitas vezes nós queremos dificultar a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos dificultar o acesso das pessoas à palavra de Deus. Mas leia novamente esses versículos que eu citei aqui, que a gente fez menção. Leia novamente. E você vai entender o que nós colocamos. E você vai entender por que nós vemos que a vinda do Senhor é visível. Todo olho o verá. Ao som de trombetas. E falando em trombetas, existem temas, assuntos, que eles são pertinentes e eles estão descritos quase que na totalidade de todos os momentos que se fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Há temas e assuntos que são importantes
você entender e você compreender. E está lá em Mateus, no capítulo 24, está em Tessalonicenses, no capítulo 4, fala sobre trombeta, fala sobre alarido, fala sobre nuvem. Trombeta, alarido, nuvem. Alarido e trombeta fala do quê? Significa o quê? Alarido significa o quê? Ele significa barulho, ele significa alvoroço, ele significa confusão, ele significa desordem, tumulto. E para que isso aconteça, ele será notório de todos. Nós vamos falar mais para frente sobre esse assunto, de todo olho o verá. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, com um tendel, com algo que chama atenção, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Eu disse há pouco que existem temas, assuntos, que fazem parte de todo o contexto onde se fala da vinda do Senhor. E é bom nós entendermos que nuvem, trombeta, elas fazem parte disso. E visível a todos. São elementos importantes que fazem parte desse contexto. Ele vem sobre as nuvens. A trombeta de Deus soará. Visível, todo olho o verá. São coisas que sempre fazem parte. Mateus 24, 30, 31, nós temos menção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Será maravilhoso. Será o dia mais lindo deste céu, quando a glória do Senhor vir sobre as nuvens. E Ele enviará os seus anjos com um rijo, com um forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Nós temos menção do Apocalipse 1 e 7 também, que fala de nuvens, de que todo olho o verá. E Coríntios 15, 51, 52 nos diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você viu que nos versículos que nós citamos, as palavras que faziam menção, e é bom nós frisarmos aqui novamente: nuvem, trombeta, ressurreição, arrebatamento, encontro, vinda. Isso sempre faz parte, quase que na totalidade dos trechos bíblicos que você estudar sobre a vinda do Filho do Homem nos ares, você vai encontrar alguma menção sobre essas palavras que eu citei para você. Em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda
do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vinda, trombeta, ressurreição, arrebatamento, nuvens e encontro. Isso faz parte do contexto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens. Fica mais claro aqui ainda que as passagens citadas, elas tratam de uma só vinda. Elas se referem para todas ao mesmo momento, a vinda de Cristo. E eu digo aqui, queridos, diante dessas palavras, desses trechos bíblicos que nós temos menção, eles não estão divididos em duas etapas, uma visível e outra invisível. Não, mas uma só visível. Que complicado para você que a vida inteira ouviu de um jeito, né? É muito complicado, eu sei disso. Mas estude a palavra de Deus, mas estude de uma forma. Diga para o Espírito Santo, neutraliza agora todo o conhecimento que eu tive até agora. Neutralize todo o entendimento que eu tive até agora e revela, Espírito Santo, realmente o que está na palavra para mim. Não o que eu ouvi do Ademir, não o que eu ouvi de um homem. E você vai ver, querido, o Espírito Santo revelando para você verdades contundentes ao teu coração sobre a vinda do Senhor Jesus. É maravilhoso demais você entender tudo isso. Mas vamos continuar porque o tempo passa rápido. A vinda do Senhor, ela será rápida como um relâmpago ou visível como um relâmpago? Será rápida ou visível? Nós vamos ficar novamente em Mateus 24 e 27. É impossível nós conhecermos o livro de Apocalipse se nós não conhecermos o livro de Mateus, de Daniel, de Mateus 24 ali, alguns outros evangelhos ali também que fazem menção do mesmo assunto, de Daniel. Ezequiel também fala muito do tempo do fim. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, será rápido como um relâmpago ou visível como um relâmpago? Mateus 24 e 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. E agora nós estamos estudando sobre será rápido como um relâmpago ou visível como um relâmpago. Por que a Bíblia fala dessa forma? Por que a Bíblia usa essa expressão? E nós precisamos entender o que isso quer dizer. E a resposta, novamente, como eu já disse, ela está em Mateus 24. Mateus 24 e 27 e em Lucas 17 e 24. Será visível como um relâmpago ou rápida como um relâmpago? Eu digo o seguinte, queridos, em relação a essa palavra, esses trechos bíblicos, que ela será visível como um relâmpago. Ela será visível como um relâmpago, que se mostra e ilumina o céu de uma a outra extremidade. Você conhece um relâmpago, né? Você já viu um relâmpago. E Mateus 24 e 30, ele fala do sinal. Em Mateus 24 e 27, Lucas 17 e 24, ela fala
sobre o relâmpago. E nós precisamos ver se realmente é como um relâmpago ou não. Lucas 17, 24 diz assim, ó, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade a outra extremidade dos céus, assim também será a vinda do Filho do Homem. Uma outra versão vai dizer, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mateus 24 e 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, muitos comentaristas bíblicos, eles têm outra interpretação dessa palavra. E eles afirmam que isso indica que a vinda do Senhor seria rápida, como um relâmpago. Mas nós estamos vendo aqui que fica claro que ela será visível como um relâmpago. Rápido eles dizem que seria, e aí eles empregam a tese de que ela seria invisível, que ela seria rápida, tão rápida que ninguém poderia ver. E aí eles usam o versículo bíblico que diz que será como no abrir e fechar de olho. Nós vamos ver sobre isso mais para frente. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus, você estudar ela. Mas estudar ela com tempo, com calma e na direção do Espírito Santo. É muito importante isso, queridos. Para que você não venha distorcer a palavra de Deus. Para que você não venha também aprender errado. E eu quero ver alguns detalhes com você. Ali em Lucas, a palavra fala ilumina. Porque como o relâmpago ilumina, né? Como o relâmpago ilumina. Mateus diz assim como o relâmpago que se mostra no Oriente vai ao Ocidente. Ilumina fala de claridade. Fala da glória de Cristo que iluminará a terra. Gente, um relâmpago hoje, num dia de temporal, ele tem a capacidade de clarear a noite. E a gente olha e fica impressionado muitas vezes numa noite de relâmpagos. A gente fica impressionado. E eu muitas vezes quando eu vejo o relâmpago e eu vejo que ele clareou tudo aonde eu não enxergava, estou enxergando, eu logo imagino, meu Deus do céu, como vai ser a glória do Senhor quando ele vir sobre as nuvens. Será maravilhoso, vai iluminar tudo, a glória do Senhor vai impactar. E aí eu me pergunto por que o Senhor, por que a gente tem que entender e por que nos foi ensinado que Jesus ia vir escondido, que ele ia se esconder para vir. Se a palavra de Deus está dizendo, se mostra, o relâmpago não é escondido, o relâmpago, querido, ele não fica em cima das nuvens. O relâmpago ele vem, ele é visível para nós. Nós visualizamos ele. Todos visualizam ele. Se você estiver num lugar aberto, você vê ele riscar o céu. E é maravilhoso de ver. E a Bíblia diz, ele se mostra de um lugar ao outro. Jesus não vai vir escondido, pelo contrário, ele vai aparecer no céu. E todo olho o verá, todo olho o verá, todo olho o verá. Que maravilha que será, queridos. É maravilhoso quando um relâmpago corta o céu de uma ponta na outra. Mas imagine quando isso acontecer.
E tem um detalhe importante, que o relâmpago, ele não passa despercebido. As pessoas podem estar envolvidas no melhor assunto que estiverem, mas quando deu o relâmpago, eles param tudo e eles dizem: você viu isso? Você viu que relâmpago? Você viu que... E aí eles dizem, alguns dizem assim, ó, após o relâmpago vem um estrondo, que causa um impacto. Cara, a vinda do Senhor será maravilhosa demais. Mas se nós entendermos ela como ela é, se nós entendermos como a palavra de Deus está dizendo, ela não vai ser despercebida, não. É bom você analisar a palavra de Deus, é bom você analisar os trechos bíblicos e você ver que se refere à figura de um relâmpago para demonstrar que a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, iluminará toda a terra, do início ao fim. Iluminará toda a terra, a fim de que todo olho veja, a fim de que todos vejam a vinda dele, a fim de que todos possam ver que é a vinda dele. É por isso que as nações se lamentarão, é porque verão o Senhor nos ares. É por isso que os povos da terra se lamentarão, é porque vão ver o Senhor nos ares e vão dizer: aquilo que eu não acreditava aconteceu, aquilo que o crentinho falava, que era fiel a Deus, falava, aconteceu, é verdade. É maravilhoso demais pensar nisso. E fica evidente, queridos, uma outra coisa que eu vou dizer aqui que vai causar talvez um desconforto. Fica evidente que não existe base bíblica. E eu sei aqui que eu mexo com muita gente, para dizer que a vinda do Senhor, ela vai ser secreta. Isso são teorias falsas. Ah, mas tu pode dizer isso, Ademir? Posso dizer pela convicção que o Espírito Santo fala ao meu coração. É maravilhoso demais, gente, imaginar a vinda do Senhor como um relâmpago. O dia mais lindo é quando nós vemos o relâmpago e nós podemos imaginar que a vinda do Senhor será semelhante, que a vinda do Senhor será visível e que a igreja do Senhor será arrebatada, não em segredo, mas será arrebatada visivelmente, para que todos vejam a vinda do Senhor. Ah, mas e o que então? O que a palavra diz sobre o abrir e fechar do olho? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Porque será rápido como um relâmpago, será num abrir e fechar de olho. Queridos, num abrir e fechar de olhos, acontecerá a transformação dos corpos. Será a transformação. Essa palavra ela não se refere ao arrebatamento, mas ela se refere à transformação do corpo. 1 Coríntios 15, 51 e 52, nós já lemos ele, mas vamos fazer menção novamente. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho. Não está dizendo que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olho. Está dizendo que nós seremos transformados num abrir e fechar de olho. Apocalipse revela, queridos, que tem 7 trombetas que vão ser tocadas. E
fala que ante a última trombeta, após a última trombeta, após o toque da última trombeta, na vida do Senhor, nós seremos transformados. Acontecerá a transformação, a ressurreição dos mortos, corpos incorruptíveis, já novos, conforme a palavra de Deus, e será maravilhoso demais. Será o momento em que o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Será o momento em que o mortal se revestirá da imortalidade. Será o momento em que o terreno será transformado em celestial. Será um momento glorioso para o salvo, o momento da transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos. Será um momento glorioso, será o momento pelo qual os apóstolos deram suas vidas e não morreram milionários, mas foram decapitados, foram cerrados ao meio, esperando, aguardando uma promessa, aguardando esse dia chegar. Chegará o momento em que eles vão se revestir da imortalidade. Chegará o momento em que eles vão se revestir da incorruptibilidade. E esse momento nós vamos participar junto. A sagrada palavra de Deus afirma que isso será antes do arrebatamento. É necessário, queridos, que aqueles fiéis, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor, tenham os seus corpos transformados. E isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Os mortos já estarão ressuscitados, porque eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados para estarmos todos juntos, com corpos incorruptíveis. Não teremos mais esse corpo que se desgasta pelo tempo. Não teremos mais essa vida que nos acaba, que nos destrói. Mas seremos arrebatados juntamente todos aqueles que tiveram seus corpos, os mortos que tiveram seus corpos novos, ante a transformação. É importante uma live em casa, que você tem um chazinho, isso é bom demais. E é importante que nós entendermos tudo isso e nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nas nuvens. Isso está lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 18. Faça a leitura desses versículos, se debruça sobre eles. E é importante ficar claro que, ao contrário do que muita gente acredita, queridos, e talvez até ensina, o arrebatamento não ocorrerá num abrir e fechar de olhos, mas sim a transformação dos corpos. Ou seja, teremos os nossos corpos transformados imediatamente. Teremos nossos corpos transformados, queridos, imediatamente. E logo em seguida seremos arrebatados. Na sequência da transformação, nós seremos arrebatados. E estaremos juntamente com aqueles que morreram em Cristo. Estaremos se juntando todos. E será maravilhoso demais esse ajuntamento. Eu vou estar lá. E eu gostaria de te encontrar. Aleluia. A minha alma se alegra quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo as verdades explícitas nela. Eu vejo as verdades claras nela.
Aleluia. É glorioso, queridos, nós estarmos de acordo com a palavra de Deus. É glorioso nós estarmos vivendo a palavra de Deus. Eu volto a dizer para você, querido, nós estamos chegando no fim. E é bom que fique claro para você que o arrebatamento, a vinda do Senhor, ela será visível. Ela será como um relâmpago. Ela todo olho verá. A glória do Senhor iluminará toda a terra. Ela será com alarido, com barulho, com trombeta. Os anjos do Senhor serão os que vão separar o trigo do joio. Eles vão fazer a separação na colheita. E nesse momento nós seremos transformados num abrir e fechar de olho. A vida do Senhor não será num abrir e fechar de olho, será a transformação dos nossos corpos. E nós vamos encontrar com os irmãos que morreram em Cristo. Que maravilha será esse dia! Que glorioso será esse dia! A mente humana não consegue revelar isso. A mente humana não consegue traduzir em palavras a glória que será nesse dia. Será maravilhoso demais. E você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado para esse dia. E eu te pergunto uma coisa. Se isso tivesse acontecido ontem, aonde você estaria hoje? Se isso tivesse acontecido ontem, aonde você estaria passando a eternidade? O teu primeiro momento, o teu primeiro dia na eternidade, que seria hoje, seria onde? Seria onde? Querido, ainda dá tempo de você se voltar para a palavra. Ainda dá tempo de você se debruçar sobre a palavra. Ainda dá tempo de você se alimentar da palavra. Ainda dá tempo de você viver da palavra. Ainda dá tempo de você dormir com a palavra, de você levantar com a palavra, de você almoçar com a palavra, tomar o café com a palavra, ir trabalhar com a palavra. Ainda dá tempo, amado. Ainda dá tempo. Querido, eu te aconselho, ouça novamente essa live, para você entender tudo que nós passamos. Pega os versículos bíblicos, estuda eles. Busca a revelação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai vivificar dentro de você. Eu quero orar com você. Nós já passamos do nosso horário. O estudo é impossível você fazer ele e você conseguir se limitar a um tempo. Mas Deus é bom, é maravilhoso demais. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas vivificar por Tua misericórdia, Pai. Que o Teu Espírito venha vivificar no coração de cada um que ouviu nessa noite esta live, esta palavra. Que eles possam, Senhor, entender o que o Senhor falou e revelou nessa noite. Que eles possam entender as verdades explícitas da Tua palavra. Que eles possam compreender, Senhor, o que o Senhor revelou nessa noite. Para que eles possam viver, Senhor, de forma que eles possam em todo o tempo estar com as vestes alvas, em todo o tempo estarem preparados, em todo o tempo estarem aguardando a Tua iminente volta nos ares para nos encontrarmos. Amado meu, nós esperamos com ansiedade esse dia. Nós aguardamos ansiosos esse dia, amado meu. Amado meu. No nome de Jesus, vivifica, Espírito Santo, a palavra nessa noite no coração de todo aquele que ouviu e de todo aquele que ainda vai ouvir. E que o Teu nome seja glorificado. E aqueles que se revoltaram contra o que foi ensinado nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, também conduzi-los pelo caminho da verdade e o Teu nome ser glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo faça você prosperar. Que Deus em Cristo te proteja, proteja a tua casa e te guarde.